Bem-vindos mais um Café com Destino. Estamos começando mais uma semana especial e hoje nós vamos entrar num assunto que interessa muito a vocês. Afinal de contas, nossos alunos e nossas alunas estão sempre buscando crescimento. Enquanto estamos nesta terra, a gente quer crescer profissionalmente, emocionalmente, financeiramente, alicerçar nossa família, crescer nossos sentimentos, ou seja, nós queremos sempre melhorar e para isso nós precisamos ter uma base, que é a base milenar que eu tenho ensinado para vocês aqui desde que começamos o Café com Destino. Então essa semana nós vamos estudar alguns heróis bíblicos que venceram na vida. Eles tiveram que passar por cima da procrastinação. Essa semana nós vamos falar sobre como acabar com a procrastinação, como desenvolver uma obstinação por vencer, que foi o caso de Jacó. Nós vamos estudar Jacó, nós vamos estudar também mulheres como Ruth, que independentemente das tragédias que aconteceram na vida dela, souberam recomeçar. Ou seja, eu vou te dar 5 pontos essa semana para você ser um ser humano que vence na vida. Vamos estudar Isaac, Jacó, Ruth, Davi, Moisés, homens e mulheres que souberam usar coisas da terra, como, por exemplo, vontade de vencer, não é uma coisa do céu, é uma coisa da terra. Como é que você usa as coisas da terra para vencer na terra? Nós vamos aprender com quem fez. Então prepara, porque essa semana vai ser muito especial. Já começa compartilhando, dá um like no vídeo, manda para o máximo de pessoas e também, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. Vale muito a pena você estar ligado aqui, porque todo domingo, como ontem, por exemplo, nós temos pregação e toda segunda a sexta, 7h57 da manhã, nós temos Café com Destino, a nossa escola de vida. Aqui a gente treina você para vencer aqui na Terra e ainda herdar a vida eterna, a eternidade. Vamos começar, Wesley, você está bem? Sim. Tudo bem, então vamos começar hoje falando sobre um cara que eu estou estudando muito. E é impressionante a história dele, que é a história de Jacó. Não sei se vocês sabem disso, né? Vocês são teólogos, com certeza vocês sabem, né? Mas meu nome, Tiago, em grego, é derivação de Yaakov em hebraico. Yaakov, em hebraico, é Jacó. Então, Tiago e Jacó são a mesma palavra, são o mesmo nome, né? Então, a partir de hoje, me chame de Jacó. De Yaakov. Pode deixar. Senhor Yaakov. Yaakov Brunet. Então, assim, é uma coisa impressionante, porque Jacó, ele teve muitos pontos de virada na vida dele. Ele nasce com certos privilégios por ser filho de Isaac, que era um homem riquíssimo. Ele nasce como irmão gêmeo de Esaú. Porém, Esaú nasce primeiro e naquela época existia a bênção da primogenitura. Até hoje em Israel isso é muito respeitado. E Jacó nasce agarrando o calcanhar de Esaú. Se isso está registrado na história, é porque tem uma importância muito grande. É como se ele, Wesley, desde o ventre da mãe, quisesse ser o abençoado. Ele queria carregar aquela vitória, desde o ventre da mãe. E Jacó, ao contrário de Esaú, seu irmão mais velho, ele nasce com uma promessa. Então vamos começar a analisar a vida de Jacó do início? Número 1, quando eles estavam no ventre da mãe deles, Jacó recebe uma promessa. Qual é a promessa? Vocês lembram? Um anjo aparece para a mãe e fala assim, ó, 2 nações tem no ventre. 2 nações estão brigando nesse ventre. Mas o maior, o mais velho, vai servir o menor. Então existia uma promessa sobre a vida de Jacó, que como ele era o menor, né, nasceu depois de Esaú, mesmo sendo gêmeo, Jacó seria servido por Esaú. Então a primeira coisa que eu quero que você anote aí, papel e caneta na mão, vamos começar já com força total. Quem tem uma promessa, tem tudo. Já anote isso, já vamos começar assim. Quem tem uma promessa, tem tudo. Se você já começa com uma promessa, você já começa bem. Então você precisa estar em lugares onde promessas são liberadas.
né? Se você está em lugares onde promessas divinas são liberadas, você já começa vencendo, porque você começa com uma promessa. Então, quem tem uma promessa, tem tudo. Agora, a segunda coisa que a gente tem que entender é que Jacó, além da promessa, desenvolveu ao longo da sua vida uma obstinação por vencer. Ele nunca admitiu ser o segundo, ele nunca admitiu ficar para trás, ele nunca admitiu ser menor. Ele gerou dentro dele, ele cresceu com uma vontade extrema de vencer, de ser o abençoado. A ponto de, o versículo diz que Esaú cresce se tornando um homem de caça, ou seja, ele vivia de caçar, e Jacó como um homem de tendas. Jacó ficava em casa, cuidando da casa, né, cozinhava. E qual é a grande vantagem que Jacó teve sobre Esaú? Esaú foi para um trabalho braçal e Jacó ficou num trabalho mental. E a mente sempre vai ganhar do braço. A mente sempre vai ganhar do braço. Então, Jacó tinha o que era o que a gente chama no mundo do business de ócio criativo. Ele ficava parado muito tempo, fazendo ali comida, só pensando. Enquanto Esaú estava se cansando no trabalho braçal. Pensa numa negociação que um está muito cansado e com fome você faz qualquer negócio, e no outro está preparado emocionalmente, com tempo para criar estratégia e mentalmente direcionado. Lógico que esse aqui vai ganhar. Então Esaú chega muito cansado e com fome, e Jacó já estava preparado para fazer negócio com ele e propõe: Esaú, por que você não me vende sua primogenitura? Eu te dou a comida que você quer, eu faço um prato de lentilhas que você tanto gosta, mas só que você precisa me dar sua primogenitura. E Esaú respondeu na ignorância: de que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então, quando o Senhor fala com a mãe de Esaú e de Jacó, duas nações têm no teu ventre, quando essa palavra vem sobre a vida deles antes deles nascerem, é como se um destino estivesse se traçando. É como se a palavra profética estivesse se estabelecendo. É por isso que é muito importante que você tenha uma palavra. E depois de ter uma palavra, torne-se obstinado por ela. Você tem que ser obcecado por essa palavra. Então, quais são as palavras que eu recebi, Wesley, quando eu era garoto? Deus vai te usar em várias nações. Você vai falar para multidões. Aí eu ficava assim, como eu? Um suburbano, um cara que não consegue passar da 4ª série, repetir 2 vezes a 4ª série? Como pode? Quando Deus te dá uma palavra, é sempre muito longe do que você realmente acha que pode. É sempre muito distante da tua realidade atual. E eu falei, como é que pode isso? Só que em cima dessa palavra eu comecei a construir sonhos e eu comecei a me desenvolver. Jacó a mesma coisa. Jacó a mesma coisa. Ele começou a ficar obstinado por vencer, a ponto de começar a dar alguns passos. E qual foi o primeiro passo que ele deu? Negociar com seu irmão Esaú para pegar a primogenitura. Ele consegue. Aqui, Jacó prova ser um grande negociador, porque ele consegue comprar algo inestimável por preço de banana. Um grande negociador. A ponto de Esaú falar que ele é um enganador. Presta atenção, a Bíblia nunca chamou Jacó de enganador. Quem chamou foi Esaú, aquele que se sentiu enganado. Quando você vê lá a palavra chamando, o versículo dizendo que Jacó era enganador, são palavras de Esaú. Então, calma quando a gente vai colocar título, Wesley, sem ler o contexto todo. É que Jacó foi um enganador. Não, ele logicamente negociou de uma forma muito melhor do que Esaú. Quem o chamou de enganador foi o irmão Esaú, que se sentiu enganado. Mas, na verdade, a negociação está registrada. Foi lícita. Foi em plena consciência dos dois. Então, Jacó ele começa a ficar tão obstinado por isso que ele desenvolve um poder de negociação muito grande. Aí, Esaú fica muito ferido com essa negociação, não consegue lidar com a besteira que fez, começa a perseguir Jacó, Jacó tem que fugir. Aqui uma coisa que as pessoas não pegam, Teixeirinha, é o seguinte: Jacó, quando foge, ele está abrindo mão da herança multimilionária de Isaac. Então ele vai ter que recomeçar a vida do zero.
Mas se você parar para pensar, todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles, apesar de serem grandes herdeiros, recomeçaram do zero financeiramente. Quer ver? Ó? Vamos lá. Abraão era filho de um grande empresário de Ur dos Caldeus. Aí Deus manda ele sair da terra e da parentela, sai da casa do teu pai e ele recomeça do zero na terra de Canaã. Aí Abraão enriquece muito e tem Isaac. Isaac recomeça do zero em Gerar cavando poços e fica rico sozinho, sem a fortuna do pai, cavando poços. Aí Jacó tem direito a essa herança, mas recomeça do zero, atravessando o Jordão, e ele recomeça lá na casa de Labão, trabalhando de graça para Labão. José era filho do riquíssimo Jacó e recomeça no Egito também do zero. Ou seja, todos eles eram herdeiros, mas nenhum usou herança. Construíram novas fortunas. Isso aqui é uma matéria para a gente depois estudar no Café com Destino, hein? Que é fortíssimo. Então vamos voltar aqui a Jacó. E Jacó tem que fugir de Esaú para não ter morte na família. Ele foge, abre mão dos seus direitos, da fortuna de Isaac e recomeça a vida na casa de Labão, que era seu tio, irmão de Rebeca, e acaba se tornando também seu sogro, porque ele se apaixona por Raquel. E a Bíblia diz que Labão falou: olha, se você trabalhar 7 anos para mim, como você não tem dinheiro para pagar o dote, né, você está começando a vida, trabalha 7 anos de graça para mim e eu te dou Raquel. Ele trabalhou 7 anos e no dia da lua de mel, Labão enganou ele e entregou Lia. Quando ele acorda, ele fala: o que você fez? Eu trabalhei por Raquel, a mulher que eu amava, e acordei com essa aqui. Ele falou: aqui é assim, primeiro casa com a mais velha, depois você pode desposar a mais nova. Se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou Raquel. Jacó topou trabalhar 14 anos de graça por amor de uma mulher. Sabe o que a Bíblia diz? Que o tempo passou rápido por tanto amor que ele tinha por Raquel. Ou seja, apesar dele estar focado no destino, ele aprendeu a curtir o processo. 14 anos é muito tempo, é uma vida. Mas para Jacó pareceu como se fosse um dia, diz a Bíblia. Porque ele trabalhou apaixonado. O que isso quer dizer? Que se você não aprende a curtir o processo, vai virar sofrimento. Vai parecer mais longo do que é. Mas se você está aproveitando o processo, eu sei que o processo não é fácil, mas se você faz como Jacó, o teu objetivo é maior do que a dor do presente, o sonho, a conquista é mais poderosa do que a dor do presente, você consegue aproveitar o processo. Está na Bíblia. Não sei o que estou falando. Então Jacó trabalha 14 anos. No total, para quem não sabe, ele trabalhou 20 anos para Labão. Chega uma hora que ele fala assim: ó, não dá mais. Eu preciso, ele dá o grito de independência. Tem uma hora que todo ser humano não suporta mais o que está passando e dá o grito de independência. Eu chamo de grito de independência. Quando você fala assim: eu não aguento mais isso, eu vou mudar minha vida. Geralmente a tua prosperidade vai chegar aqui, nesse grito de independência. Então ele chama Labão para conversar e fala o seguinte: olha, eu preciso montar minha própria família, eu preciso ter minha própria terra, eu preciso conquistar minhas coisas. Você sabe que eu tenho trabalhado fielmente para ti. E Labão fala assim: você não pode ir embora. Eu reconheço que Deus só tem me abençoado por sua causa. Então aqui surge uma informação importante. Existia uma bênção divina, além da capacidade, além da obstinação de Jacó, além da vontade de vencer, além da vontade de prosperar, existia uma bênção divina, fruto dessa promessa que ele recebeu quando estava no ventre da mãe, sobre a vida de Jacó. E Labão falou: se você for, a bênção vai parar sobre mim. Então, pela primeira vez, Jacó vai começar a botar dinheiro no bolso. Sabe como? Sabe como, Wesley? Não. Já... O que é isso? Posso? O que é? Cavando poço, né? Não, meu Deus. É Isaac. Isso é Isaac. Não. Sabe como é que Jacó vai botar o primeiro dinheiro no bolso? 20 anos trabalhando de graça. Ele vai botar o primeiro dinheiro no bolso fazendo uma proposta de negócio. Repete comigo. Proposta de negócio. Ele fala: bom, você quer que eu fique? Eu não quero ficar. Não, eu quero que você fique. Então, a partir de hoje, todas as vacas que nascerem malhadas, todo gado, toda ovelha que nascer listrada ou malhada, vai ser minha. Jacó começou a escolher as mais fortes, botar para reproduzir em frente a uns galhos de árvore que manchava o corpo, né, a pele, o pelo dos bichos, e todos estavam, os fortes nasciam malhados e os fracos ele não botavam para cruzar ali. Então
ficava para Labão. E a Bíblia diz que em pouco tempo o gado de Jacó se tornou muito maior, muito mais poderoso. Jacó, ele se tornou riquíssimo, com muitos servos, servas e um gado incontável. Ou seja, na primeira proposta que ele faz para Labão de negócio, ele já fica rico. Então ele tinha a bênção divina, ele tinha obstinação, mas até aí ele nunca tinha negociado. Ou seja, prosperidade financeira, pelo menos, depende do seu poder de negociação. Depende do quanto você sabe negociar. E ele negociou aqui, então, o gado, e passa um tempo, fica insuportável, porque o crescimento dele começa a incomodar os cunhados, né? Os filhos de Labão começam a falar, pô, esse Jacó tá pegando tudo que é do nosso pai. Aí Jacó fala, como assim tô pegando o que é do pai? Vocês não tinham nada quando eu cheguei aqui, tudo que tá acontecendo aqui foi depois que eu cheguei. Aí para não ter essas briguinhas, Jacó falou assim, chegou minha hora de ir embora. Chega uma hora que você cresce tanto que não dá mais para ficar no mesmo lugar que você veio. E aí Jacó começa o seu legado em outro lugar. Então, vamos só analisar isso aqui rapidamente. Jacó nasce com uma promessa, cresce trabalhando mais a mente do que o braço. Isso aqui é um trunfo importantíssimo. A mente sempre vai triunfar sobre o trabalho braçal. Mentalidade sempre vai ganhar de esforço. E aí, Jacó, além da promessa, desenvolveu mentalidade e obstinação e começou a praticar, correr atrás para aquilo acontecer. Começou com a negociação com Esaú para pegar a primogenitura, depois ele luta com, depois ele se veste de Esaú para enganar seu pai Isaac para receber a bênção, depois ele luta com o anjo. Olha quantas coisas Jacó faz por obstinação, a tal da bênção, a vitória que ele queria, a posição que ele almejava. E ela, Tiago, mas é feio enganar o pai, né? É feio. E a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente... Aí ele enganou Isaac, pegou a bênção que ele tinha direito. Por que Deus deixou a bênção passar se ele estava enganando Isaac? Porque ele tinha direito. A gente tem que lembrar o seguinte, ele realmente comprou a primogenitura de Esaú, por isso que Deus deixa passar a bênção para Jacó. Só que a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, Jacó engana Isaac, seu pai, para pegar a bênção de Esaú, porque a bênção não era só Esaú ter dado, o pai também tinha que botar a mão na cabeça, ele consegue isso, mas só que quando ele vai trabalhar para Labão, 7 anos depois de trabalhar de graça, ele também é enganado. Plantou, colheu. Aí gerou o game. Ele trabalha mais 7 anos para ficar com Raquel, 14 anos passaram como se fosse um dia, porque ele estava muito apaixonado, curtiu o processo, aproveitou o processo, e depois de 20 anos trabalhando para Labão, ele começou a fazer negócios com Labão e aí começou a prosperar de uma forma sobrenatural. Então, qual é o resumo do que eu estou te ensinando hoje da história de Jacó? Jacó não deixava para amanhã o que era para fazer hoje, nunca procrastinava, sabia o que queria, era obstinado, ultradeterminado em ter a bênção, a vitória que ele buscava. Sabia negociar e, por último, que é a chancela final tinha a bênção divina. Com isso aqui, meu filho, você, minha filha, fica infalível na vida. Você não perde na vida. Você pode até tropeçar, mas levanta rápido. Então nós temos que aprender com os grandes heróis e heroínas que nós vamos estudar essa semana no Café com Destino. Se isso está fazendo sentido para você, comenta agora aqui no chat online, vai para os comentários e fala, Tiago, nossa, abriu minha mente. Eu nunca tinha imaginado que Jacó venceu tanto por causa disso, por causa dessas qualidades que ele desenvolveu em cima de uma promessa que tinha. Tudo começa com uma promessa e tudo vai terminar com uma bênção divina. No meio é que você tem que fazer o teu trabalho. Vou repetir porque é muito forte. Tudo começa com uma promessa e tudo termina com a bênção divina. No meio que você vai ter que fazer a sua parte. Não procrastinar, ser obstinado, indesistível, saber negociar, saber o que se quer, trabalhar, dar o seu melhor, ser bom no que faz, tudo isso foram características naturais de Jacó, por isso que a promessa com a bênção divina fez sentido na vida dele. Tá bom? Então prepara teu coração, porque essa semana vai ser muito forte e eu tenho certeza que você vai crescer em graça e conhecimento na série dessa semana, Heróis que Venceram. Heróis que Venceram. Deus te abençoe, eu desejo paz e prosperidade. Fique agora com um vídeo sobre as noites de destino que estão chegando. Não esquece que de 23 a 25 de maio tem Método Dash, em 3 dias
de imersão em princípios milenares comigo aqui em Alphaville, São Paulo. E 6 e 7 de setembro, Conferência Destino, eu e meus mentores espirituais, num ambiente profético que você nunca experimentou. Vai ser lá no Farmácia Arena para 18 mil pessoas no Rio de Janeiro. Veja o vídeo da Noite de Destino com todas as nossas datas e as cidades que ainda temos vagas disponíveis. Beijo, paz e prosperidade. Tudo numa viagem se trata primeiro de destino, tudo. Por isso que a vida é como se fosse uma viagem. O mais importante da estrada da vida é você saber para onde está indo. Eu acredito que esse momento, essa palestra, nesse evento, ele vai ser um divisor de águas. Agradeço a Deus e a vida do Thiago Brunet, que ele tem ajudado não só a minha vida, como ele tem ajudado de muitas outras pessoas. Não importa se na vida você está de Ferrari ou de Brasília, os dois param sem manutenção. E foi aí que eu entendi que na estrada da vida existem 3 áreas da minha vida que precisam estar em manutenção constante: minha vida física, vida emocional e vida espiritual. Se eu estiver perturbado, eu vou perturbar todo mundo, ao invés de estar aqui ajudando a pessoa. Se você coloca os 3 na manutenção, a chance de você chegar inteiro no destino é muito maior. Para mim, está sendo muito importante ser aluno do Thiago. Ele fez com que eu aprendesse que mesmo que as pessoas sejam difíceis e complicadas, elas são necessárias. Quando você fez tudo e não conseguiu chegar no posto de combustível, Deus vai mandar um posto de combustível até você.